Ricardo, até eu vou fazer uma pergunta pro Ricardo agora. O Ricardo, deixa eu pegar o nome do Ricardo bem direitinho. O nome do Ricardo é Ricardo de Faria Correia Celestino Alves. Até brinquei com ele, parece nome de rei, né? Nome de rei que é bem comprido, né? Mas, Ricardo, tu estarás lançando um livro hoje à tarde, às 19 horas, é isso, né? 20 horas. Às 20 horas. Às 20 horas. E eu gostaria de saber se já participou de outras feiras do livro e como é que é esse teu relacionamento com o livro, né? Se já publicou outros livros, enfim, eu gostaria de contar um pouquinho da tua história. Bom, já participei de outras feiras do livro como comprador, como leitor, como participante. É a primeira vez que eu publico um livro. A minha vida inteira eu escrevi, tenho 52, desde os 15 anos eu escrevo. Só que o papel para mim sempre foi um terapeuta ou um padre confessor. Eu escrevo e engaveto. Aí o que aconteceu? Há 3 anos atrás, aqui no Teatro Municipal, houve o encontro do Sesc Centenário da retomada de Uruguaiana. Vieram historiadores de todo o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, e eu assisti todas as palestras. Eu sempre convivi muito com meus avós, bisavós, tive o prazer, e ouvindo histórias deles. Histórias. E teve uma palestra nesse encontro que um historiador do Rio de Janeiro comentava sobre as fortificações em Uruguaiana. E no final eu fui conversar com esse historiador e comentei, olha, está faltando uma. Era a fortificação da Revolução de 1923 e depois 1930, na rua Dr. Maia. Existia uma trincheira e tem fotos, a minha família estava lá, como várias outras famílias da Uruguaiana, e contei a história. E ele me disse, olha, isso aí tem que ser registrado, isso é uma história verbal, uma história vista pelos olhos da população e não uma história oficial que vem de historiadores. Isso não pode ser perdido. Aí então surgiu essa ideia. Retomei as minhas conversas com a minha avó, Dona Alice Cunha Fabrício Faria Correia. Renovou algumas histórias, algumas eu me lembrava, outras não, gravei e surgiu a ideia de escrever esse livro. Foi assim. Então esse livro, ele é um registro historiográfico, vamos dizer assim, que tu usaste como referência a tua avó, é isso? Deixa eu só entender bem o que é a obra, né? A obra, ela é a história da família se confundindo com a história da cidade, vista pelos olhos da família. Ali tem histórias que eu ouvi deles, do meu avô, Dr. Ney Floriano Faria Correia, cônsul brasileiro em Libras, histórias que ela me contou, por isso o nome do livro, Memórias da Consuleza, história que ela e ele ouviram dos pais, do Nemésio Fabrício e dos avós. Os avós da minha avó, por exemplo, estavam em Uruguaiana em 1865, na época do que os paraguaios chegaram. Então ela é uma história da cidade e da família, visto pela família. Não é um registro histórico oficial, feito por historiadores, com documentação. Ela é uma história verbal. Que legal! Sabe que quem trabalha com livros, assim, eu trabalho com livros já há muitos anos, como editor, né? E uma preocupação que a gente sempre tem é deixar registrado isso no papel, porque aí fica para outras gerações. Porque às vezes a oralidade tem muito conhecimento, a oralidade ela te permite saber muito, aprender muito, né? Mas o problema é que às vezes você perde. Então, por exemplo, os nossos avós, bisavós, quantas histórias tinham, né? E que hoje talvez a gente não conheça mais essa história porque não ficaram registradas, né? Então é assim, é elogiável da tua parte ter essa preocupação de ter registrado isso, né? Eu acredito que deve ter sido um prazer também para te fazer isso. Olha, é uma experiência incrível, é uma experiência incrível. Uma coisa é ter aquelas histórias da família guardadas dentro da família. As histórias que se conta nos almoços de domingo, de sábado. Aí a segunda experiência é escrever isso. Eu escrevi tudo, deixei guardado um mês. E a minha editora, Nilzinha, me perguntava, e aí, tá pronto? Não, deixa ele fermentando um pouco. Aí um mês depois eu abri para reler.
A sensação é impressionante, é indescritível, não tem como descrever. E mais tarde, quando vê o livro pronto, a sensação é um filho nascendo. É um filho nascendo. E eu acho muito importante essa história verbal ser contada, não ser perdida, uma pelo registro histórico. E segundo, para que as próximas gerações, nós vimos aqui 3 ou 4 gerações na praça, né? Essas próximas gerações saberem da onde elas vieram. O que é Uruguaiana? Uruguaiana não é uma cidadezinha perdida no fim do Brasil. Eu acho que Uruguaiana para mim é o início do Brasil. Não é um lugar perdido. E isso aí deve ser passado para as próximas gerações, eles saberem as suas origens. Inclusive a dedicatória do meu livro é para os filhos. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Não tem identidade. É o que falta hoje no Brasil, uma identidade, uma unidade. Que legal. Ei, Ricardo, então a sessão de autógrafo é hoje, domingo, dia 2 de dezembro, às 20 horas, aqui na sessão de autógrafos da feira, né? E se o pessoal quiser adquirir o teu livro, tem alguma banca ou é hoje mesmo aqui na hora do autógrafo? Sim, hoje às 20 horas eu estarei aqui. A minha avó, Dona Alice Faria Corrêa, também vai estar aqui. Foi exigência da família que ela estivesse aqui. Vamos estar vendendo o livro aqui e depois ele vai estar no Mundo dos Livros com o Gilberto. Vai estar lá, o Gilberto vai ser o representante. E que palavras tu deixaria para quem está pensando em registrar a história de sua família, ou registrar eventos que lembram, histórias que conheça, né? Incentivaria? Tenham coragem. Tenham a coragem e a ambição de se reinventar. Eu sou engenheiro agrônomo, não tenho nada a ver com historiador, mas vale a pena. A sensação de registrar a sua própria história, a história da sua família, a história da sua cidade é incrível. Tenham coragem, vão em frente. Que legal. Conversamos então com o Ricardo. Ele está lançando a obra Memórias da Consuleza, hoje, às 20 horas, aqui na Praça do Barão, durante o evento da Feira do Livro, da 42ª, né? E fica um incentivo para quem quiser conhecer essa história, conversar um pouquinho com o Ricardo, conversar um pouquinho com a Consuleza, a Dona Alice, né? Vai ser uma experiência muito legal, fica um incentivo, tá bom? Fica o convite, venham, participem da feira.